Seja bem-vindo a mais um podcast, né, da Colégio e Faculdade Filos. Sou Wesley Pereira, diretora do Colégio Filos, e vou estar conduzindo aqui essa conversa de grande importância sobre a saúde mental no ambiente escolar, né? Tem a nossa convidada aqui especial, a nossa psicóloga, que vai nos orientar, esclarecer as nossas dúvidas. E também tem um convidado aqui, o professor Silvério, representando o mantenedor, né, da Faculdade Colégio Filos. Primeiramente, vou perguntar para o professor Silvério. Professor Silvério, como surgiu a ideia de colocar uma psicóloga no ambiente escolar? Olá, Wesley, diretora do Colégio Filos, que tem feito um grande trabalho aqui na escola. A gente percebe a sua preocupação e cumprimentar também a psicóloga Nailza. Parabéns pelo trabalho que você já está fazendo aqui na escola. Essa preocupação vem a partir da gente ouvir as necessidades da comunidade escolar, dos nossos alunos, dos pais, professores, enfim, principalmente da família, né? Hoje a escola é mais do que um espaço de aprendizagem acadêmica, é também um local de convivência, da construção emocional e social dos nossos alunos. E é em função disso que a mantenedora, através da minha pessoa, representando aqui os mantenedores, atendeu o seu pedido da contratação de uma psicóloga para ficar aqui no ambiente escolar, ouvindo os pais, ouvindo as crianças e ouvindo também e trabalhando com os nossos professores, para que esse conjunto consiga um resultado que é o aprendizado das nossas crianças. Então é por esse motivo que a mantenedora está preocupada também com as nossas crianças. E na sua visão, qual a importância de investir na saúde ambiental, na saúde mental dentro da escola? É garantir o futuro das nossas crianças, né? Hoje nós estamos vivendo numa sociedade que as telas, né? Eu acho que esse é um ponto importante, que eu tenho certeza que a Nailza, como psicóloga, vai abordar. As pessoas ficam mais individualistas, as crianças, a família trabalha, as crianças ficam praticamente sozinhas quando estão em casa, e aí as telas têm tomado conta da vida pessoal das nossas crianças. A gente não sabe o que eles estão vendo, né? O pai e a mãe não conseguem ficar o dia todo ali junto com as crianças. Isso pode estar criando traumas, abalando todo um comportamento, e se a gente não ficar atento, não ensinar as mães como lidar com isso, não ensinar as crianças como lidar com isso, e às vezes até tratá-las, porque já estão com algum problema, alguns traumas, e é por esse motivo que a mantenedora, eu tenho certeza que a mantida, que é o Colégio Filos, está recebendo essas situações na escola, e é a necessidade desse trabalho importantíssimo. Então, parabéns pela iniciativa, tanto da direção da escola como o trabalho que você vem fazendo, que a gente já tem observado, colhendo os frutos aí do seu trabalho. Mas não esquecendo que a comunidade escolar é a direção, professores, são os pais que têm que ser também alertados, sim. E são principalmente as crianças que são vítimas desse sistema todo. Tem coisas boas aqui, mas normalmente não são isso que eles veem, né? Os jogos, terrível isso, né, na vida das nossas crianças. Nailza, muito obrigada pela presença. Agradeço. Eu queria que você começasse falando da sua formação, né? E sua trajetória, assim, até chegar aqui no Colégio Filos. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, de estar com você também aí, falar um pouquinho sobre saúde mental, que é um tema, assim, mais que necessário hoje em todas as esferas que a gente observa. Onde tem relações entre pessoas, onde tem ser humano, a gente precisa, sim, cuidar dessa base que é a saúde mental. Então, eu sou formada em psicologia, eu tenho pós-graduação em neuropsicologia, psicologia baseada em evidência, porque eu acredito muito numa psicologia séria, não uma psicologia de Google, de achismo, mas de evidência mesmo, que é pautada. Tenho experiência também em outras escolas, né? Então, assim, eu tenho paixão mesmo pela área escolar,
por estar envolvida com esse ambiente, com as crianças, com os professores, com os gestores, porque é tudo onde começa. Então, a gente começa justamente numa escola. Todos nós aqui passamos por uma escola, né? A gente vai lembrar de tanta coisa que aconteceu. E por que não a gente começar justamente dessa base, trazendo um equilíbrio, proporcionando saúde mental? Porque é justamente onde explode muitos temas, né? Como o Silvério até acabou de citar, é onde começa muitos temas, é justamente ali dentro das escolas. Assim, como está sendo sua experiência trabalhando aqui no Colégio Filos? Eu sou apaixonada pela área escolar. E assim, a instituição me recebeu de braços abertos, me deu inclusive carta branca para trabalhar da maneira que eu acredito que se faz psicologia, da maneira que a gente vai ter resultados, não focando somente nos alunos, né, mas em toda a equipe. Então, assim, a experiência está sendo maravilhosa nesse sentido. É sempre um desafio, porque lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, a gente sabe que tem dificuldade, cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma maneira diferente. São famílias que a gente puxa também para o nosso lado, né? São os professores com as suas particularidades, com as suas individualidades, mas, assim, a experiência está sendo única e muito boa, inclusive. Você realiza atendimentos individuais, né? E também ações em grupo. Qual a importância de cada um desses formatos no ambiente escolar? Quando a gente entra para uma escola ou qualquer empresa que seja, a gente precisa observar duas questões. Primeiro, ações de prevenção. O que a gente vai trabalhar, o que a gente pode trazer para aquele ambiente de forma preventiva. Então, quando a gente trabalha o coletivo, o grupo, é pensando nisso. São trazer temas atuais, tema que aquele grupo pode estar vivendo, para a gente tentar prevenir, levar uma reflexão. Eu saí dessa roda de conversa, dessa palestra, e eu peguei isso aqui. Nossa, eu consegui olhar para a minha realidade diante disso aqui. Um outro ponto que a gente também precisa observar é a intervenção. Então, quando a gente vai para a intervenção, é o individual. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas, por exemplo, aquela pessoa, aquele aluno que ele já está emocionalmente comprometido, uma palestra não vai resolver o problema dele. Então, a gente já entra com a ação de intervir, por isso que a gente acaba indo para o individual, para a gente entender o indivíduo enquanto pessoa, enquanto as suas particularidades, verificar se a gente vai precisar fazer ali uma intervenção de imediato, se a gente precisa trazer a família para junto, se a gente precisa comunicar a família, é sentar com os professores, porque assim, eles são sintomas, né? O aluno, ele é o sintoma, não é o problema. Então, alguma coisa está por detrás, e aquilo pode justificar, às vezes, uma nota que cai, um comportamento mais agressivo ou mais apático, uma dificuldade de socialização ali com os colegas, e tudo isso a gente vai pegar no individual, quando a gente começa a fazer a intervenção. Também tem a estimulação, a gente consegue fazer estimulação no individual. Naís, e como é que funciona essa estimulação? Hoje a gente tem em todas as escolas alunos com TDAH, com autismo, com TDI, que é o transtorno de deficiência intelectual, e nós temos também alunos que não têm um transtorno, porém tem dificuldades, né? E isso acaba acontecendo, um transtorno de aprendizagem ou também não tem, mas tem uma dificuldade ali. No individual, a gente vai estimular aquele aluno. Poxa, a dificuldade dele é a atenção sustentada? É a atenção alternada? É o quê? Então, eu vou estimular aquela habilidade para ele desenvolver, para refletir lá na sala de aula. Para que tenha um resultado, né? Exatamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? A questão da pandemia, Covid, que a gente viveu, trouxe algumas situações que estão se refletindo até hoje. Sim. Na questão psicológica, foi algo assim que ninguém esperava. E aí, quando a escola, nesse caso você trabalhando com os pais e com os alunos e até com os servidores, com os colaboradores, eu imagino que haja alguma reação inicialmente. Por quê? Porque mesmo dentro de uma bolha que aparentemente saudável, pode estar acontecendo coisas terríveis na família, na sociedade, de modo global, mas na microcélula, que é a família, provavelmente quando se mexe em algo que
pode até desestabilizar, está cristalizando ali uma falsidade, vamos chamar assim, algo que não é bom e que o resultado não está sendo legal, né, para as crianças, de traumas e etc. Como tratar isso, entendendo essa coisa macro e média e micro que é lá dentro de casa? Eu costumo falar que a pandemia foi histórica, né? A gente tem uma sociedade antes da pandemia e uma sociedade pós-pandemia. E os estragos não foram medianos, foram imensos. Hoje nós já temos estudos que é comprovado que o Covid deixou sequelas como, por exemplo, a diminuição da massa cinzenta no cérebro da pessoa. E a gente precisa considerar isso, porque a gente está tendo muito diagnóstico errado também. Então, essa questão do Covid que o Silvério trouxe é bem interessante, porque foi uma época onde a saúde mental das pessoas gritou, onde as pessoas passaram a ter que conviver mais em família, né? Essa microcélula que eu estou trazendo. Então, você está acostumado ali, sai de casa, deixa o filho na escola, tem seu tempo, e de uma hora para outra você precisou ficar confinado 24 horas. Aquilo ali foi demais para a mente de muita gente, de muitas pessoas. E hoje a gente vem sofrendo, sim, os impactos de tudo isso, da pandemia, inclusive, né? Quantas separações, né, de casais a gente não teve, quantas crises de ansiedade não foi potencializada, quantas e quantas doenças mentais não surgiram nessa época. Mas se tratando de família, Silvério, realmente é um ponto delicado a se tratar. Porque, assim, é ali o nosso bem intocável, né? Então, assim, é difícil para muitos pais, para muitas famílias, ter que olhar para dentro de si, dentro do seu lar, e perceber que talvez seja necessário fazer modificações, talvez seja necessário fazer intervenções. Porque muitas vezes é muito difícil para eles conseguir enxergar o que está acontecendo ali. Entretanto, eu sempre gosto de falar, gente, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar entender para que a partir daí a gente comece a intervir. Nada acontece, por exemplo, né, as famílias às vezes têm uma dificuldade, uma resistência muito grande quando você vai apontar, às vezes, um sintoma, talvez ali uma hipótese diagnóstica de um transtorno ou uma questão comportamental que está vindo da família. E às vezes eu vejo essa resistência muito grande, né? Porque tocar ali é muito difícil. Entretanto, quando a gente entende o que está acontecendo, a gente percebe que pode melhorar, a gente se abre para o novo, tudo vai facilitando. Tudo fica mais fácil, até para refletir também dentro da família. Nailza, como você está trabalhando aqui no Colégio Filos, quais são os principais temas ou questões dos alunos, né, que trazem no atendimento, assim, nas rodas de conversa? O que eles mais falam? As rodas de conversa é mais para os maiores, né? São os adolescentes. Gente, eu não sei vocês, mas a adolescência não é uma fase que é tranquila, como a maioria das pessoas acha que é besteira, a maioria das pessoas acha que você só tem a obrigação de estudar e nada mais. É a fase onde a gente está consolidando personalidade. Então, a personalidade, ela não vai se consolidar em 1, 2 anos. Pelo contrário, a gente tem aí estudos que vêm comprovando que ela vai ali, por exemplo, até mais ou menos aos 19 anos. E pode ter pessoas que prorroguem, inclusive até 25 anos de idade. Então, é uma construção. Nessa construção, tem muitas dúvidas, tem muitos questionamentos. Então, os nossos temas é voltado para os anseios deles, né? Como, por exemplo, relacionamentos, como, por exemplo, a amizade, como, por exemplo, o futuro, que carreira seguir, como, por exemplo, relações com os pais, porque muitos adolescentes nessa fase acabam afastando um pouco mais, né, dos pais, de alguma forma. E aí tem um outro quesito que eu acho bem interessante quando eles trazem, a questão dos pensamentos. Ninguém aqui controla pensamento, né? Vamos combinar que eles vêm, entram e vão a hora que eles bem entendem. Se a gente não controla, eu também não consigo controlar o conteúdo dos meus pensamentos. Então, muitas vezes, isso vai muito de encontro com os meus valores, com o que eu acredito, com o que a minha família passa para mim. Isso começa a gerar conflitos internos. Então, eu vejo que esses conflitos internos, eles começam principalmente no conteúdo dos pensamentos. Porque eu vi isso, e aí eu já pensei essa outra coisa, mas isso não pode, isso é errado. Eu não posso chegar na minha casa e abrir sobre isso. Ou eu não posso falar abertamente sobre isso. Mas como que eu controlo os meus pensamentos?
como que isso faz parte de mim? Isso sou eu que sou errado? Então, é uma fase, inclusive, de autoestima, onde a gente está consolidando ali a questão da autoestima, isso mexe muito, e são os temas que a gente mais tem trazido, né? Fortalecimento da autoestima, do eu, da compreensão, o que eu quero ser e como que eu começo isso hoje, a questão dos estudos, né? Vocação profissional, como que eu me identifico, dentro de que eu vou me identificar ali. Então, assim, os temas são mais ou menos esses, então, tem vários outros também, mas a gente foca mais nessa realidade. Eu queria fazer uma pergunta dentro disso. Pode fazer. Quais são esses fatores externos tão potencializados e tão fortes que parecem ser mais atrativos do que o papel da mãe, do pai, da família e da escola juntos? Quais são esses? O que está por trás disso, Nailza? Que é um mercado, alguém que está pensando, porque o jovem aí do 10, 12, 15, alguns ao longo até os 20 anos, que está tão propenso a adquirir essas coisas externas do que os valores da família, a pedagogia, a ideia da escola, que está ali para ajudar e que às vezes não consegue. O que está por trás de tudo isso? Que máquina forte é essa que está por trás? Se a gente for pegar o desenvolvimento humano, a gente tem a fase da infância, onde a criança ela é muito apegada à família. Primeira instituição social que ela tem a família. Então tem aquele apego, tem aquele xodó, tem tudo. Quando a gente inicia a adolescência, que a gente vai olhar ali, começando por volta do final dos 12 para início dos 13 anos de idade, já muda um pouquinho essa concepção. O ser humano ele tem necessidade de pertencimento. E esse pertencimento é que seja um grupo, que não seja mais a família. Por quê? Porque nessa fase, eu quero um outro grupo, eu quero pertencer a alguma coisa, eu preciso ter a minha identidade, eu preciso construir para além da minha família. Por isso que é muito comum os adolescentes ele dar uma afastada um pouco mais dos pais, né? Aquele grude já não tem mais. Que idade? No final dos 12 anos para início dos 13 anos. Então, é comum acontecer nessa idade. Ok. E o que vai acontecer? Nessa necessidade de pertencimento que eu falo é onde tem o grande perigo. Então, eu diria que a adolescência é uma das fases mais difíceis que a gente tem por causa disso. Porque eu comecei a formar personalidade. Criança não tem personalidade. Nossa, esse menino tem uma personalidade difícil. Não tem, gente. Começa na fase da adolescência essa construção. E ali a gente vai consolidar. Por isso que é muito, muito perigoso. Então, assim, ele vai ter essa necessidade. E qualquer lugar que ele se sinta aceito, acolhido, que ele tenha essa sensação de pertencimento, ele vai pegar como predominante na vida dele. Muitas vezes nessa fase, o pai e a mãe perdem esse papel de ser o conselheiro, de ser o mais importante, e os amigos, o grupo de amigos, passa a ter peso maior do que os pais. As drogas podem entrar aí. As drogas podem entrar justamente aí. Por quê? No meu grupo, o grupo que me aceitou foi um grupo que me ofereceu esse tipo de coisas, né? Então, assim, para que eu me sinta pertencente a esse grupo, eu vou precisar, talvez, usar. Então, por isso que muitas vezes eu quero me sentir pertencente, eu quero que aquele grupo goste de mim, eu quero ter um grupo para mim. Então, eu vou começar a agir igual ao grupo. Nós temos 2 tipos de consciência, a individual e a coletiva. A individual é quando a gente está sozinho, toma as nossas próprias decisões, é quem você é, e aí você consegue refletir o valor da sua família, os princípios que a sua família te passa. E tem a coletiva, que é quando a gente está no grupinho. Na fase da adolescência, a coletiva tem mais força sobre o indivíduo do que a individual. Então, muitas vezes, o pai fala assim, poxa, mas meu filho fez isso? Não acredito. Não, meu filho não. Eu dei educação, a gente tem valores, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Gente, não é de se espantar, porque ele pode ter feito algo em conjunto, em grupo, foi a consciência coletiva. Todo mundo ia fazer, então acabou sobressaindo, né? Ele ainda não é aquele cérebro forte capaz de comandar. E aí quem consegue, o coletivo comanda o individual, querendo ou não. Então, isso é muito interessante, né? E aí onde entra, muitos não têm o sentimento de pertença, e vai para vícios muitas vezes. E outro ponto é o celular que você falou. Todas as vezes que é para surgir um aplicativo novo, por exemplo, tem que ter alguém da nossa área lá. Tem que ter alguém da neurociência, que é para o quê? Olha,
isso aqui vai gerar mais dopamina. A gente vai conseguir prender a pessoa mais tempo nisso aqui. Vai fazer ela viciar cada vez mais nisso aqui. Ah, então vamos fazer isso. Resultado, tá dando certo. Sabe por quê? Antigamente a gente assistia muito o YouTube. Aulas grandiosas de 1 hora e pouco. Hoje não. O que tá viciando? São os vídeos curtinhos. TikToks. Não é? Então é rapidinho. E aí, WhatsApp. Hoje dificilmente as pessoas conseguem ouvir na velocidade normal. Vamos aumentar a velocidade? É 1,5, é 2. E isso vai produzindo o quê? Aceleramento no nosso cérebro. Você falou em dopamina. O que é isso? Dopamina é um neurotransmissor que é produzido no nosso cérebro de recompensa rápida, de recompensa imediata. E aí dá aquela sensação muito boa de felicidade, isso, de bem-estar. Então, assim, isso vai para todo o nosso corpo e a gente se sente muito bem. É o chocolate. É o chocolate. Então, quando eu fico... Quanto mais come, mais... Quanto mais come... Então, quando eu fico muito tempo ali, no vídeo curtinho, eu vou produzir dopamina. Então, se eu for para um vídeo longo, meu cérebro já não produz a mesma quantidade de dopamina. E aí, então, eu começo a me viciar. O áudio que antes eu ouvia a velocidade normal, agora não dou mais conta. Só que isso tem muitos prejuízos. A conta chega a longo prazo. Porque o nosso cérebro ele é feito para ter uma certa velocidade. A partir do momento que nós temos excesso de estímulos, a partir do momento que está tudo muito rápido, o cérebro vai ter que trabalhar mais, certo? E aí, vai chegar um momento que ele vai cansar, ele vai entrar em pane, ele vai sobrecarregar. É onde entra, muitas vezes, mas o meu filho, ele tá muito desatento, eu acho que é TDAH. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, meu filho tá muito agitado, ele é hiperativo. Ou meu filho não quer socializar, talvez ele é autista. E nada mais, nada menos do que os efeitos que o cérebro começa a produzir decorrente dessa aceleração que não é para o nosso cérebro. Não é uma máquina. E a gente está querendo acompanhar hoje em dia as máquinas. É por isso que a saúde mental, né, tem uma grande importância e pode até interferir também no aprendizado e também no comportamento do aluno. Como é que você vê essa situação voltada assim para uma instituição escolar? As telas entrou nas casas de todo mundo e ficou. Eu não sou contra a tecnologia de forma alguma. Se usada de maneira adequada, gente, ela tem muito a oferecer. Só que o que eu vejo muito falando, sinceramente, não só como profissional, mas como mãe também, tem se terceirizado muito a função. Então, a criança, ela tá aí quieta, toma aqui o celular, vai assistir. Ela não quer comer, põe o celular na frente dela. Gente, olha como ela fica quietinha, não é? Então, as mães acham lindo. Olha, é só eu colocar na frente da televisão um desenho colorido rapidinho, ela fica quietinha. Mal sabem os pais que naquele momento o cérebro a criança fica quietinha porque tá dando pequenos panezinhos no cérebro da criança. Então, é como se ela ficasse ali num processo hipnótico. O cérebro está com dificuldade para assimilar tudo, então ele paralisa. E aí, isso vai refletir na sala de aula. O ideal é que uma criança não tenha acesso a telas até 2 anos de idade. A partir de 2 anos de idade, nós temos quantidade de horário que é equivalente para cada idade. Agora, eu te pergunto, o pai e a mãe estão preocupados em pesquisar, em saber sobre isso? Não. É livre demanda. E aí a criança chega na sala de aula, chega na escola. Então, se ele já vem dessa forma, vai refletir. Não adianta. Porque ele absorve aquilo ali e, consequentemente, ele vai reproduzir. Então, ele pode apresentar uma dificuldade. Aquele aluno, isso aí é comprovado. Aquele aluno que passa muito do horário para a idade dele, ele vai ter mais dificuldade de focar, de ficar mais tempo ali, de socializar com os colegas, de fazer uma atividade. Até a caligrafia daquele aluno pode ser modificada. Então, é muito sério isso, Wesley, né? Porque, assim, reflete muito. E quando a gente vai para a família? Mas se eu não der o telefone, ele não me deixa fazer nada. Mas se não for as telas, como que eu vou tirar? Ele vai chorar, ele dá birra, ou ele fica com crises fortíssimas. Então, é onde eu falo. Muitos pais estão terceirizando a sua função e colocando o celular aí para fazer um papel que é nosso.
nosso de pai e mãe, o papel de brincar, de estimular. O que a criança precisa? A criança precisa, para se desenvolver bem, estímulo e afeto. Se eu garantir isso, gente, eu garantir a base do futuro adulto. O que é estímulo? É proporcionar o brincar, é o ter contato com a natureza, com outros colegas. É fazer com que a criança seja capaz de suportar a frustração, o tédio. Ah, mas meu filho está entediado. Gente, se uma criança não aprende que precisa lidar com todas as emoções e uma dessas emoções é o tédio, agora imagina que tipo de adulto que ele vai ser. É o impaciente, é o estressado, é o explosivo. Irritado, né? É o irritado. Deixa eu fazer uma outra pergunta. As consequências disso na vida escolar dessa criança que aos 2 anos, antes de 2 anos, ela está lá com o celular, vendo filminhos, desenhinhos. Provavelmente por trás de tudo isso tem uma indústria. Tem. Né? Mas os pais têm que saber disso. E quais são as consequências para esses pais que hoje falam assim, olha, meu filho, fica aqui, eu vou ver a novela, sei lá, não quero que se me enche o saco. No final vai ser isso. Quais as consequências que essa criança vai ter lá na escola? Na escola é um momento, mas na vida dele, porque a gente vê hoje muitas crianças com crise de ansiedade, uma série de traumas, mas na vida adulta dele, quando ele for lá para um vestibular, quando ele for lá para um concurso público, quando ele for para o mercado na empresa privada, vamos olhar essa criança que hoje é bebê, amanhã é uma criança na escola, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem que vai entrar no mercado. E aí, qual que é as consequências dessa situação que nós vivemos hoje? Com certeza, grande parte das nossas crianças estão envolvidas nisso. O que vai sair lá na frente? Catástrofe. É tempo, né? É questão de tempo. Sim, catástrofe. Em 2024, o número de internações por transtorno de ansiedade mais que triplicou. Mais que triplicou. Adolescentes, o número cresceu absurdamente. O que é o transtorno de ansiedade, para os pais saberem? Transtorno de ansiedade. Nós temos alguns tipos do transtorno de ansiedade. Ansiedade, gente, só para começar, todos nós temos. É uma emoção natural de sobrevivência do nosso corpo. Nós precisamos da ansiedade. Aí eu vou dar um exemplo bem lúdico, né? Vou passando numa rua, tem um cachorro muito bravo, muito valente, e aí do nada ele olha pra mim e eu vejo que ele vai fazer alguma coisa, ele vem pra cima de mim. A primeira emoção que é acionada é a ansiedade. O que é isso? Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Medo. Medo vem junto. Ansiedade e medo andam lado a lado. Então, o que vai acontecer no meu cérebro? Nós temos um sistema nervoso. Então, o sistema simpático vai fazer o quê? Opa, tá em perigo? Perigo bateu na alavanca do alarme, vamos acionar, que vamos preparar o corpo dessa pessoa. No cérebro, diminui a oxigenação. É por isso que a pessoa fica... Isso é hiperventilar. Diminuiu aqui, que é para não dar tempo para ela pensar e ela agir por instinto. No nosso corpo, aumenta a circulação sanguínea nos membros. Por isso que o coração fica... Acelera, né? Acelera e parece que vai sair pela boca mesmo. E quando treme? Também é uma reação motora. Então, as pernas, ela é preparada. Tem gente que chega a suar aqui, chega a suar a mão. Ou seja, o seu corpo está todo preparado. E o choro? É uma descarga emocional. Então, na hora em si, desse disparo, não tem o choro. O choro vem alguns segundos ou uns minutos depois, quando a pessoa percebe que o corpo dela está extremamente preparado para uma guerra. Então, é sobrevivência mesmo. Ou eu vou lutar com aquele cachorro, ou eu vou perna para que te quero, eu preciso ficar vivo. Tudo bem, isso é ansiedade, é super normal. A gente estava conversando aqui antes de começar. Dá aquele friozinho na barriga, dá aquela sensação. É ansiedade, ela é benéfica. Muitos alunos têm antes de apresentar um trabalho, porque tudo que é novo, o nosso cérebro pode começar... será que tem um perigo? E perigo quer dizer que eu tenho que acionar ansiedade e medo ali. Então, tem que mandar as reações. Gente, isso é super normal. Isso acontece. Nós precisamos... Eu falo que a força motriz é a ansiedade. Só que o que acontece? Pode o nosso sistema simpático começar a disparar todos esses sintomas sem eu estar diante de um cachorro muito bravo,
sem eu ter uma prova para fazer, sem eu ter uma situação de perigo. Então, por que que isso vai acontecer, né? Aí onde a gente já fala que a ansiedade, que é um transtorno de ansiedade, já é patológico. Para diagnosticar um transtorno, nós precisamos avaliar 3 coisas. Frequência. Com que frequência isso tem acontecendo? Então, Silvério, você chega para mim e fala assim, Nailza, isso tem acontecido quase toda semana? Antigamente não acontecia, agora é 2 vezes na semana, tá? Intensidade. Não, eu só sinto ali, acho que a minha mão formigar. Ou então, não, Nailza, tá sendo muitos sintomas de uma vez. E forte, tá? Prejuízo. Tá tendo prejuízo? Que prejuízo isso tá me causando? Olha, eu comecei a ficar com medo de ir pra escola. Eu não tô querendo sair de casa, não tô querendo sair pra rua. Eu comecei a evitar fazer coisas que antes eu fazia tranquilamente. Então, a gente avalia isso pra começar a pensar assim, num transtorno. Então, tendo isso, a gente já começa, assim, a falar num transtorno. E aí, o que, assim, grande maioria não sabe é que tem os sintomas comuns da ansiedade, tem aqueles que poucas pessoas conhecem. O que seria esse comum? É o que todo mundo fala. É a respiração, é o coração mais acelerado, e tem os incomuns, que é aquela dor de cabeça constante. Nossa, essa semana já foi umas 3 vezes dor de cabeça. É a dor no corpo, é um cansaço que você dorme e você não amanhece, não acorda revigorado. É uma dor de barriga que começa a ficar frequente, isso também pode ser ansiedade. Uma diarreia, pode ser uma dor de estômago também. Tem algumas pessoas que surgem manchas roxas, né, no corpo. Então, tudo isso são sintomas da ansiedade. Agora, quando eu tenho um pico, um ápice de vários sintomas de ansiedade ao mesmo tempo, é o que a gente chama de pânico. É o ataque de pânico. Então, a pessoa teve, naquele momento, a respiração curtinha, a hiperventilação, o coração parece que vai sair pela boca. É a sensação de que vou morrer. Muitas pessoas relatam que é como se estivesse tendo um ataque do coração mesmo, porque chega a doer. As pernas podem falhar, ou pode ficar muito trêmula, ou pode dar choro. E isso já não é mais a ansiedade. Aí a gente fala que é um ataque de pânico. É um conjunto de sintomas ansiosos, tudo junto, numa intensidade muito grande e gera uma descarga na pessoa. Só que tem um ápice. O máximo que vai durar o ataque de pânico ali é entre 20 a 30 minutos. Então, chega o ápice total mesmo. A pessoa acha que o coração vai sair mesmo aqui por fora. E aí ela começa a diminuir. Então, a ansiedade, às vezes a pessoa pode ficar numa crise durante semanas. Que é a dor no corpo, a dor de cabeça, a dor de barriga. Agora, aquele ápice, aí não é, a gente não fala. As pessoas falam crise de ansiedade, mas o termo correto é ataque de pânico. Se esse ataque de pânico ele começa a acontecer mais vezes dentro de 6 meses, dentro de 6 meses ali, eu tive uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, a gente já começa a se falar transtorno de pânico. Então, assim, tá tudo relacionado. Eu acho importante a gente conhecer, saber essas diferenças, né? E aí, voltando só para finalizar a pergunta que você me fez, tudo isso é possível acontecer na vida adulta, se hoje aquele bebê ele já começa desde muito cedo tendo acesso ao estímulo, a excesso de estímulo, porque eu começo a sobrecarregar o meu cérebro. E sobrecarregar o cérebro é o quê? É provocar sintomas de ansiedade. É querer que os sintomas venham. Então, aquele desenho bem coloridinho, as cenas que passam muito rápido, então quanto mais cores, quanto mais rápido passa a cena, aquele monte de musiquinhas ao mesmo tempo, aquilo ali é querer estimular demais. Aí o cérebro fala, poxa, não tô dando conta. Eu tô em perigo. E aí perigo é igual a ansiedade. Então, assim, sucesso, ao contrário que muitos pais idealizam pro filho, eu quero que ele tenha sucesso na vida. Sucesso começa quando eu cuido da saúde mental do meu filho. Porque lá na frente, ele não vai ter capacidade de ser uma pessoa que tem disciplina, porque eu vou sentar aqui, eu não vou conseguir focar para estudar. Meu cérebro não me permite mais isso. Meu cérebro quer algo rápido, que é algo instantâneo. Então, não vai ter a questão do focar. Ele vai ter muita dificuldade de reter informação. Então, não é trabalhada a questão eu vou reter informação. Antigamente, a gente memorizava muito tempo. Agora, é como se entra e sai a informação, entra e sai a informação. E tudo isso, na vida adulta, é consequência de como acontece. Então, assim, eu falo, gente, é catástrofe. Não tem outra.
Pode acontecer surtos, porque chega um momento que o cérebro não aguenta mais, já pediu socorro de várias formas, já deu vários sinais e foi negligenciado, e, consequentemente, ele vai entrar numa pane ali. Você falou no início sobre a questão das evidências, né? Uhum. E assim, provavelmente muitos pais acham que isso que você está falando não vai acontecer comigo. Verdade. Né? Está acontecendo com um primo, com um vizinho, com aquele menino lá da escola e etc. Né? Mas o que eu tenho percebido hoje, eu faço parte de um conselho municipal de educação, e o que tenho percebido isso está muito latente. O Brasil, apesar de ser precursor na criação de leis em relação ao controle das telas e a preocupação, e, enfim, ainda não avançou o suficiente para criar normas bem definidas, e essa é uma coisa muito delicada, a norma entrar dentro de casa. Verdade. A lei entrar lá dentro, proibir, não tem como, é praticamente impossível. Agora, acho que o pai tem um papel muito, a mãe, né, a avó, aquelas pessoas do núcleo familiar, muito importante para interferir nisso. E a escola, eu tenho certeza que já está fazendo, né, talvez nem todos, mas muitas escolas estão se preocupando com isso. Né? O cuidado é fundamental para garantir uma saúde mental adulta que venha trazer bons resultados. Você estava falando na absorção de conhecimento, né? Sim. Antigamente a gente começava a fazer um artigo, ler um livro, você via lá bem definido. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Hoje não, hoje não existe introdução, não existe desenvolvimento nem conclusão. É só uma fotografia e passa muito rápido e não fica quase nada, né? Mas lá na frente vai sentir esse impacto. Exatamente. Assim, os impactos são grandes, né? A Wesley convive diariamente aí dentro da sala de aula também, ela vai concordar que a gente vê, e às vezes o pai espera acontecer uma coisa grandiosa para se convencer. Foi igual você falou. Mesmo a gente falando dos números, das pesquisas, o que vem apontando, é esse cuidado, gente, cuidado, vai chegar a conta, vai chegar a conta. E o pai muitas vezes, eu vou pagar para ver, eu não estou percebendo nada. Mas tem sinais muito sutis que a gente já começa. Às vezes é uma criança mais irritada, às vezes é uma criança que ela tem muita dificuldade de ficar sentada ali, né, ouvindo a professora. Às vezes é uma criança que ela interrompe a todo momento aquela professora. Às vezes é até aquela criança que ela chega na sala e se a professora não pedir para ela pegar o material, ela não tira, não é? Não tira. Não tira da mochila. Né? Isso, exatamente. Paralisado. Isso. Então, assim, são sinais que os pais começam às vezes achar fofo, é bonitinho porque é criança ainda. Olha, ele falou um palavrão, né? Ele é irritado, ele é nervoso. Só que isso começa a ficar sério conforme aquela criança vai crescendo. Então, outros sintomas ali vão surgindo. E aí, mas assim, infelizmente ainda tem muito pai que vai pagar para ver o que a gente está falando aqui hoje. Eu tinha até colocado aqui para que alguns pais têm dúvida, né? Qual o momento para poder procurar o psicólogo? Que sinais? Aí você acabou respondendo aí a questão dos sinais, como que o aluno se comporta em casa, o filho, né? As mudanças de comportamento, para que o pai fique alerta de uma certa forma para poder buscar essa ajuda profissional. Exatamente. E olha que interessante que eu acho. Às vezes chega uma criança, eu vou pegar a criança porque a gente está nesse âmbito aqui, né? Mas a mãe fala, eu queria que você avaliasse, por exemplo, porque não está fazendo tal coisa para tal idade. Só que quando você vai ver o histórico familiar, ela nunca foi estimulada para aquilo. Então, por isso que eu falo, o que é a base de um adulto? Afeto e estímulo. Nailza, meu filho detesta estudar. Como que você faz em casa? Tem prova, eu falo, tem que estudar porque tem prova. Eu falei, mas ele já te viu estudando alguma vez? Não, porque eu não gosto. Então, assim, é aquela questão do estimular. A gente precisa verificar. Ele já foi estimulado para fazer isso? Ou não? Não, a gente não tem costume de fazer isso. Então, a gente nem pode pensar num transtorno se ele ainda não teve estímulo. Ele ainda não conseguiu aprender ou consolidar. E eu acho isso importante, porque eu ouço muito, ele não gosta de estudar. O tempo de prova é uma dificuldade, ele não consegue ficar sentado. Na frente da criança, Na frente da criança. Então, o pai, a mãe, aquele que, menino, vai estudar, hoje tem prova, vai fazer isso.
mas nunca foi aquele que sentou e falou, tá, vamos estudar junto? Olha, eu vou ler meu livro enquanto você vai estudar aqui. Ensina naquela fase que a criança não consegue ainda, nos primeiros anos, os anos iniciais. Assim que a criança começa a adquirir a autonomia, então, ok, ele vai fazer sozinho. A gente precisa da autonomia? Precisa. Só que ensinar a tarefa é difícil de ensinar a gostar do estudo. É difícil de, mas ele não lê. Você lê com ele? Que estratégias vocês usam de leitura lá na casa? Nenhuma? Você já leu algum livro esse ano? Não, eu não li. A obrigação é dele. Então, como é que você quer que ele vai adquirir essa habilidade? Não teve estímulo, gente. E é muito importante a gente perceber isso. E os sinais e sintomas, né? Criança, adolescente, até o adulto mesmo. Quando você percebe que algum comportamento está mudando, ou quando surge um comportamento novo, que não é de padrão daquela pessoa, que, por exemplo, né? Ele começou a ficar muito no quarto. O que está acontecendo? Está muito frequente. Ele começou a não querer fazer mais as refeições junto ali com todo mundo. Ou ele era tranquilo e agora está extremamente irritado. Eu percebo que ele está bem irritado. Ele se fechou. Antigamente ele conversava sobre alguns assuntos e agora não está mais se abrindo com a gente. Ele gostava antigamente de fazer tal coisa, hoje não gosta. Lógico que a gente precisa ter ali um equilíbrio de que vai mudando fase, a gente vai mudando também os gostos, né? Mas a gente consegue, enquanto pai, enquanto mãe, a gente percebe o que está sendo uma mudança de fase e o que está sendo um sinal de alerta ali para talvez buscar um profissional, para averiguar o que é que esteja acontecendo. Nailza, assim, na sua opinião, o que as famílias, né, e a escola podem fazer juntos para promover o bem-estar e emocional dos estudantes? O que poderia ser feito para poder melhorar cada vez mais o bem-estar do estudante aí na saúde mental? Nos orienta aí para que a gente... Isso é muito bom, Wesley. Então, assim, famílias, por favor, parceria. Se é família, e é uma parceria, não aquela parceria de falar. Aquela parceria... Não, é a parceria na prática. De uma orientação de, às vezes, por exemplo, estou passando por uma dificuldade na minha casa, eu não preciso chegar na escola e contar o meu problema, mas eu sinalizar para a escola, olha, em casa a gente está passando por alterações, a gente está passando talvez por algumas mudanças, porque a gente reflete na escola, não adianta. Então, a escola já fica ciente, já fica atento, até para também sinalizar para essa família se houve, de fato, uma alteração ou não naquela criança. A escola, da mesma forma, tá com tal comportamento. Aí também tá assim, e muitas famílias se armam. Quando a gente chama para conversar, quando a gente questiona o comportamento, elas acham que a gente já está querendo apontar, e aí começa a se armar. E não. Quando a gente fala dessa questão da parceria, é que haja comunicação, já que durante essa fase de período escolar, são os dois lugares, os dois ambientes em que o indivíduo vai mais estar inserido. Se a gente for pegar, por exemplo, um TDAH, não tem como eu fechar um diagnóstico de TDAH se ele só apresenta os sintomas de TDAH dentro de casa. Se na escola não tem esses sintomas, não é TDAH. Ele é TDAH, ele só apresenta na escola. Em casa, não tem de jeito nenhum. Então, não tem como eu pensar, por exemplo, no TDAH. Então, a importância do andar em conjunto, da comunicação, do desarme, né? Assim, da família não achar que tudo é um ataque. Pelo contrário. O objetivo em comum que a gente tem enquanto escola e família é o filho, é aquela criança, é o adolescente. Então, todo mundo sai ganhando quando a gente se une, quando a gente começa a não apontar defeitos, a não apontar ali sinais e sintomas, mas a gente entender o que é que tem por trás, o que é que dá para fazer. Às vezes, por exemplo, uma família, os pais estão passando por um processo de separação e a escola não tem ideia. Então, aquilo vai afetar a criança e vai afetar o adolescente. A escola, eu não tenho nada a ver com isso. Tem, porque vai afetar. O que a escola pode tentar vindo suprir com aquele indivíduo ali para fortalecer a base? O que importa aqui é a base. Talvez o pai e a mãe não estejam conseguindo estimular o suficiente. Então, a escola vai entrar sim. A escola está com dificuldade com aquele aluno em questão o comportamento. Vou conversar com a mãe, com o pai. Não. Problema da escola. Não.
o pai e a mãe também, vou entrar, né? Aquela questão de deixa eu conversar, deixa eu ver o que está acontecendo. E acreditem, gente, assim, eu acredito que até é uma coisa um pouco polêmica, mas eu costumo falar aqui. Quando se trata de criança, o problema nunca é a criança, são os pais. Então, quando a gente vai ver, porque por trás a questão é os pais, às vezes a maneira como está lidando, às vezes a forma como foi proposto, às vezes, assim, aquela questão de uma rigidez extrema ou uma liberdade extrema também. E aí, a criança é o sintoma. Ele vai ser o sintoma do que está acontecendo nos ambientes dele. A gente está falando aqui um pouco da saúde mental, assim, dos alunos e a saúde mental do educador, que é de suma importância para que ele esteja fazendo um trabalho de excelência, né, em sala de aula. Ele também tem que estar bem. Como é que funciona isso? Como que você vai estar agindo aqui no Colégio Filos, né, perante os educadores? A base de uma escola, se a gente for colocar, é um professor, né? Antes de eu cuidar de uma sala com 10, 15, 20, 30 alunos, eu preciso primeiro cuidar de mim. Então, se aquele educador, se aquele professor, ele não está bem, ele pode contaminar uma sala todinha. E aí, a nossa preocupação, desde o primeiro instante que eu estive aqui, que vocês trouxeram para mim, e eu acho que foi uma coisa assim que ligou muito, né? Foi esse cuidado que, para mim, eu falo, eu não entro numa escola e voltado para as crianças, para os alunos. Por quê? É cuidado todo. É olhar as partes para refletir no todo. Então, o que é que a gente tem aqui, né? Esse professor, e a gente sabe que a classe dos professores é uma das que vem tendo maiores índices, inclusive, de sobrecarga, de estresse, porque você vai concordar comigo, Wesley. Eu tenho um filho, você tem 2 filhos, certo? Um filho eu já sei que já me arranca os cabelos às vezes. E 2? 2 às vezes também não te deixa muito estressada? Deixa. E uma professora com uma sala cheia de alunos? Cada um pensa de uma forma. Por trás de cada aluno tem um pai e uma mãe. Tem uma cultura. Tem um valor diferente. Tem coisa que um vai se chocar com o outro. Então, o nível de tensão é muito grande. O nível de preocupação é muito grande. E aí a gente vem trazendo um suporte para esses professores que a gente sabe que vai resolver os problemas? Não, a gente sabe que não vai, porque toda e qualquer profissão tem as suas dificuldades, suas ardualidades. Porém, quando eles são instruídos, amparados, orientados, gente, vamos trabalhar como que você vai conseguir controlar melhor o seu estresse. Sinaliza aqui. Tem um setor da psicologia, onde você vai poder trazer as suas questões. Vamos fazer uma técnica aqui para você ficar relaxada, para você conseguir se desligar dos acontecimentos da sua casa, da sua vida. Ai, tem aluno, não estou conseguindo, eu já tentei de tal forma trabalhar com esse aluno, mas tá tão difícil. E o professor, né, o papel dele é educador. Então, por trás tem que ter a gente para entender do cérebro, tá bom? Então, vamos lá, tia, vamos entender como é que esse cérebro funciona, nessa idade funciona assim, assim, assim. Então, procure atividades que você, dessa forma que você vai conseguir ter melhores resultados, né? E aí, a gente acaba enriquecendo tanto na prática do profissional para auxiliar, para dar um suporte. E hoje a gente tem cada vez mais, né, essas dificuldades, não somente do TDAH, do autismo, que eu bato muito nessa tecla, né, porque são os que a gente mais vê, o TDI, mas também transtorno de aprendizagem. E o professor, já pensou se ele tivesse que saber lidar com tudo isso com excelência? Ele sabe o básico que ele precisa. Então, precisa de alguém orientar Suporte, né? esse suporte, né, da psicologia para estar trazendo. Olha, vamos tentar atividade assim? Eu vou tirar esse aluno aqui um pouquinho, tia, que eu vou estimular a atenção dele, eu devolvo. E aí, essa estimulação a longo prazo, poxa, ele está conseguindo prestar mais atenção nas aulas. Ah, vai me aliviar muito. Então, assim, o nosso trabalho, a intenção aqui, desde o início, não foi só alunos, mas foi equipe como todo para refletir no produto final que a gente quer oferecer. Vou fazer uma pergunta para você. Professores, né, chegando nesse nível que você falou que depois ele, além de ele ser professor, ele tem que ser um educador, né? Eu gosto mais da palavra educador.
Ele pode dizer, não, eu sou vítima do sistema que já está aí há muito tempo. E o educador, professor educador, é um pouco diferente, né? Ele faz com prazer. Exatamente. Ele faz com amor. E isso muda tudo na hora do resultado da matemática, da língua portuguesa. Que se ele fizer com esses 2 pontos, com prazer e com amor, a criança também vai sentir isso lá do outro lado. Quem transmite de uma forma e quem recebe também sente essa sinergia. Isso, para mim, acho que é importante. Exato. Né? A gente já passou por essas fases. Eu tive acesso há muito tempo a um grande educador, né, há mais de 500 anos, e ele resumia tudo isso. Ele nunca chamou de professores, né? Batista de La Salle, ele falava assim, você tem que ter 2 pontos importantes para você conseguir entrar no coração, e ele chamava na alma da criança, firmeza de pai e ternura de mãe. Isso aconteceu lá na França em 1500, então momentos também conturbados, e ele falava, e sempre afirmou isso, e hoje ainda funciona, né? Firmeza de pai e ternura de mãe, ou seja, impor limites, mas também dar um abraço e tratar com afeto, como você falou. Então, acho que esse é um papel importante de um professor educador. Você concorda com isso? Concordo plenamente, né? Quando ele descreve isso aí, e aí ele vem dedilhando tudo, o que seria essa ternura de mãe, o que seria essa firmeza de pai, ele vem trazendo de uma forma pra gente exemplificar, né? E aí, quando eu falo que eu concordo, é porque, assim, depois da escola, depois do pai e a mãe, o aluno, querendo ou não, ele vem e se liga muito no professor. Ele pega como exemplo, ele pega aquela pessoa ali para ser alguém que vai orientá-lo também. O professor precisa ter esse equilíbrio, né? Representar essas 2 partes, né? O pai e representar também a mãe. E isso vai refletir, com certeza, para o resto da vida, principalmente nos anos iniciais. Então, só que o que acontece, Silvério? Com o passar do tempo, com talvez muitas coisas que vão acontecendo, o professor ele começa a perder esse equilíbrio. Talvez ele comece a pesar um pouco mais na firmeza do pai, ou começa a pesar um pouco mais na ternura da mãe. E aí a gente sabe que os resultados não são os mesmos. Então, quando a psicologia vem, a gente vem também para alinhar isso, para fazer o professor se reconectar consigo, né, com o seu desejo por ensinar, por ser o educador, realinhar tudo isso, saber a sua importância central ali e ajudar a devolver para ele. Porque nos dias atuais, a sobrecarga disso, sobrecarga daquilo, outros papéis que eles exercem, vai refletir, querendo ou não, na sala de aula. Mas eu concordo plenamente com você. Assim, Nailza, para encerrar, que mensagem você deixaria para os pais, alunos, professores, sobre a importância de cuidar da saúde mental? Caramba, eu sempre falo, saúde mental é o carro-chefe. Por que saúde mental é o carro-chefe? Porque eu posso ter tudo de material, eu posso ter tudo de financeiro, eu posso ter uma família muito bem estruturada, eu posso ter títulos, eu posso ter reconhecimento. Mas se a minha mente vacila, eu perco tudo. Eu não consigo manter nada disso. E imagina aí, a mente, se ela é capaz de destruir uma pessoa. Vocês podem ser que conhecem pessoas aqui que já passou por situação de depressão, de crise de ansiedade, que passou por dias difíceis, por momentos difíceis, quanto que um transtorno mental, um adoecimento mental destrói uma pessoa. Agora, imagina também o poder que a mente tem se ela estiver sã. Se a gente conseguir permanecer com ela sã. Às vezes eu consigo por 1 ano, a vida toda que é o desafio. E aí essa pessoa, a gente diz, inclusive, ela alcançou o sucesso. Porque uma pessoa com a mente sã, e aí vocês podem concordar comigo que ela é capaz de pensar de forma mais clara, ela é aquela pessoa que é capaz de tomar decisões, fazer escolhas, aproveitar oportunidades e ainda fazer as oportunidades. Então, ela tem toda essa capacidade.
ela sabe se armar das pessoas corretas para estarem ao seu lado, ela vai saber calcar ali, né, as pedras que ela vai precisar mais na frente para montar a ponte, para ela passar ali pelo abismo. Então, assim, é o carro-chefe, gente, é a base. Engana-se quem pensa que, não, eu vou cuidar só do físico, anda lado a lado. Antigamente, vocês vão lembrar da fibromialgia. Fibromialgia era uma das doenças que era considerada psicossomática. E aí a gente tinha uma dificuldade, porque a pessoa fazia exames e, assim, não apontava nada nas imagens, mas a pessoa sentia muita dor, a pessoa tinha um sofrimento muito grande. E aí até que foi reconhecida como doença psicossomática. O que é isso? Seria a mente, a dor emocional refletindo no corpo. Hoje a gente não usa mais esse termo só para fibromialgia. A gente usa para todos os adoecimentos físicos, porque não tem como separar a mente do corpo. Então, eu falo assim, as emoções doem. Se eu tô triste, meu corpo vai ficar dolorido, meu corpo vai pesar. Tem reações, né? Tem reações. Da mesma forma, nossa, tô morrendo de dor de dente. Seu ânimo é o mesmo, Silvestre? Com muita dor de dente? Não é. O seu humor é o mesmo? Não é. Você vai conseguir tratar as pessoas da mesma forma? Não vai conseguir. Então, o físico reflete na mente e a mente vai refletir no corpo. E aí a importância de andar lado a lado. Então, quando a gente consegue introjetar essa importância de falar, gente, eu tenho um cérebro. Às vezes eu falo assim, as pessoas esquecem que elas têm um cérebro e que esse mesmo cérebro pode alavancar ela de uma maneira extraordinária. Pode enterrar ela também. Isso é fascinante. Quando a gente começa a usar, você se torna melhor ser humano, você se torna melhor profissional, você se torna melhor dentro dos seus relacionamentos, seja amorosos, seja de amizade, seja ali com as pessoas do seu convívio. Você tem a capacidade de desenvolver habilidades que você pode utilizar dentro da sua área de trabalho e fazer você chegar em lugares que você nunca sonhou. Só que aí eu falo, isso aí é uma conversa pra gente que entende o poder que o cérebro tem, né? Que às vezes, hoje em dia, as pessoas acabam banalizando. Poxa, eu tenho um cérebro e eu não estou usando ele da forma que deveria. Até porque cuidar da mente é amor próprio. É amor próprio. Né? Com responsabilidade coletiva, de uma certa forma. Você reflete no coletivo. Exato. Então, eu tenho que cuidar de mim para poder proporcionar também no ambiente onde eu vivo, né? É o bem-estar de todos também. Exatamente. Tudo isso influencia. E não é uma questão de egoísmo, como muita gente pensa, né? Tem mães que falam bem assim, eu morro pelo meu filho. Tem pai que fala, e a gente fala. Se a gente pudesse fazer isso, né? Uma situação, não, eu tiraria a dor do meu filho e colocaria em mim. A gente não fala isso? Quando você vê sofrendo, a gente não fala isso? Tá. E eu falo assim, gente, morrer por um filho não é difícil, não. Difícil é viver por um filho. Difícil é você trabalhar em você para não descontar nele suas frustrações, para não descontar nele o seu estresse. É aquela questão, mas você me estressa. Não, a culpa não é do outro, a culpa foi sua, que não foi capaz de conseguir regular suas emoções. E aí a gente precisa de um culpado para tudo. Mas viver por alguém é primeiro trabalhar em mim, é para oferecer o meu melhor para aquela pessoa. O meu melhor como profissional, o meu melhor como mãe, como pai, como filha, como amigo. Oferecer o melhor que é o difícil, morrer não é difícil não. Ai, e assim, gente, chegamos ao fim de mais um episódio, né, do nosso podcast. Agradecer aqui a nossa psicóloga, Nailza, né, pela excelente fala, uma conversa rica, esclarecedora, né, não só para os pais de alunos, mas para toda a comunidade, né, nos orientou muito aqui, trouxe um olhar, né, relevante, complementou algumas dúvidas, o qual nós tínhamos aqui para poder esclarecer sobre a saúde mental. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Né? Foi muito bom, esclareceu muita coisa. Que bom! E com certeza vamos ter outros assuntos, né, para poder estar desenvolvendo aqui, para poder estar orientando também as pessoas. Muito obrigada, obrigado, professor Silvério, pela presença, pelas perguntas aí, pelos esclarecimentos também. Pela interação. Foi muito bom, rico. Foi bom. Aí, na próxima, muito obrigada, tenham um excelente dia.